igreja. Estou fazendo parênteses aqui, né? Vocês perceberam que eu comecei falando de uma coisa, já estou falando outra, mas na mesma linha. Nós precisamos nos enxergar como igreja e ver, porque nós, se eu for analisar a igreja pé para vida, é a igreja dos sonhos. Tudo aquilo que eu falei, não fica te coagindo pedindo dinheiro. Quase nem fala de dinheiro. Fala disfarçadamente ali no meio do louvor. Ninguém fica te pressionando. É um lugar que você tem liberdade. Então é um produto excelente. Só que nós precisamos entender, no meio disso tudo, o que é que nós precisamos ajustar para que as pessoas, quando chegarem, permaneçam. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Toda vez que eu subo aqui para pregar, eu tenho a impressão que o pastor nunca mais vai me chamar para pregar. As coisas que eu falo. Só que ele insiste. Eu falo isso com amor, irmãos. Porque quando nós entendermos isso, quando nós pararmos para entender isso, nós vamos poder trabalhar com essas pessoas que chegam na infância. Porque senão, nós vamos ter filhos natimortos. Nós vamos trazer os filhos, mas eles vão chegar e já vão morrer. Então, se eu estou falando de infância, para que nós tenhamos esses filhos, para que nós tenhamos essas crianças correndo aqui, nós precisamos entender isso. Primeiro precisamos ver, cuidar ali do pasto, cuidar do nosso Aras. Amém? Amém. Pois bem, outra característica da criança é o egoísmo. E pais, não fiquem bravos comigo, não estou denegrindo o seu filho. Isso, como eu disse, estudem lá no Piaget, ele vai falar a respeito, né, da criança na fase lá de 2 a 7 anos. Por que a criança é egoísta? Né? Ela está lá na fase pré-operacional. Porque a criança ela ainda não desenvolveu-se de uma forma adequada. No cérebro ele passa por estágios de desenvolvimento. Ela ainda não se desenvolveu de uma forma, ela está naquele estágio dela. E nesse ponto eu queria ler um texto com vocês. Queria ler Hebreus 5, de 12 a 14, porque eu quero destacar algo aqui. Hebreus 5, de 12 a 14 diz: embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido, pois todo aquele que ainda se alimenta de leite não tem experiência na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Aqui a Bíblia está dizendo o seguinte, que o autor de Hebreus, ele está dizendo, olha, ele chega para os hebreus e diz: vocês já estão caminhando comigo há tanto tempo, eu já ensinei, né? Vocês já foram ensinados, que vocês já deveriam ser mestres. O que eu aprendo com isso? Que você simplesmente estar na igreja por um tempo não produz amadurecimento em você. Agora, outra coisa que eu aprendo é o seguinte: se você chegou na igreja, tem problemas, não sabe como se comportar, não sabe, não fique constrangido. E essa igreja tem isso de bom, ninguém fica olhando como você está vestido. Tem muitas coisas boas, precisamos só entender o nosso Aras. Mas tem muita coisa boa, o produto é muito bom. Ninguém fica te julgando. Você chega aqui, se você trouxer alguém, né, com uma roupa que não é muito adequada, ninguém vai ficar condenando. E não tem problema. Se você traz a pessoa e fala: não, eu preciso antes parar com os meus vícios para ir para a igreja. Se chega alguém aqui com vícios,
ninguém fica condenando. Porque existe um princípio aí, né? Quando você tem lá as etapas de desenvolvimento, se você é criança e chega aqui como criança, está dentro do processo natural de desenvolvimento. Se a pessoa chega cheia de problemas, ela chegou como criança, egoísta, né? Só vê as coisas conforme a sua visão de mundo. Ela não consegue entender ainda o mundo a partir da outra pessoa. Só o que ela pensa que vale, cheia de problemas, cheia de opiniões, cheia de... Se essa é a fase dela, não há problema nenhum. Então, irmãos, ter pessoas na igreja que têm problemas, ter pessoas na igreja que estão em diferentes fases, não há problema nenhum. Isso é igreja. Agora, quando é problema? Quando, como aqui diz o autor, eu falo autor porque eu não sei quem que é o autor de Hebreus. Não existe algo claro. Alguns dizem Paulo, outros Apolo. Mas ele diz: vocês que já deveriam ser mestres, ainda estão como criança. Aí é problema, irmão. Se a pessoa está aqui na igreja 4, 5 anos e ainda continua tendo atitudes infantis, isso é problema, né? A pessoa que chega procurando problema, procurando algo para falar, não concordo com isso, porque a opinião dele tem que prevalecer, só achando algo, sabe aquela casca de banana? Infantilidade pura. Infantilidade pura. Buscando motivos para não estar aqui. Por quê? Porque ele só não entendeu o todo ainda. Não entendeu o que é igreja. Não entendeu que na igreja existe essa interação. Então essa fase infantil, essa pessoa precisa de você. E há a responsabilidade da igreja também em se posicionar e ser aquilo que precisa ser para que essas pessoas tenham um caminho para mudar. Através da pregação da palavra consistente, palavra desafiadora, palavra que faça crescer, que traga conhecimento. O outro texto que eu tenho aqui é que antes, lá em 2 Pedro 3,18, antes crescerem na graça e no conhecimento. A igreja precisa prover as pessoas que chegam para crescer na graça, para crescer no conhecimento. Lembra? Ela chegou lá naquela fase curiosa, ela quer saber. E se a igreja não prover, ela vai buscar fora. Olha a responsabilidade que a liderança tem. Ela quer conhecimento. Ela quer. E se ela buscar em um lugar que tenha uma fonte que seja viva, amém. Mas será que é isso que acontece na maioria das vezes? Então esse egoísmo, eu não vou detalhar porque já é 19:42, mas eu preparei aqui para falar, trazer exemplos do egocentrismo cognitivo, né, que a criança ela fez e sabe, aquilo que ela vê e sabe, ela acha que todos devem ver e saber como ela, mesmo que ela não fale. Sabe aquela pessoa que está passando por problemas e não fala nada para ninguém? E ela chega na igreja e ela quer que todo mundo adivinhe que ela esteja bem. Infantil. O pastor está aqui e fala: olha, eu estou aqui para orar por você. E a pessoa não vem. E ele chega e pergunta: como é que você está? Estou bem. E é claro que você não vai falar dos seus problemas para qualquer um, mas na igreja você tem que ter pessoas ali que você possa falar. Com quem você tem mais contato? Eu ainda não tenho aquele contato com o pastor. Eu tenho contato com o Edi. Edi, eu estou passando por uma situação aqui. E se o Edi analisar e ver que é algo grave, ele fala: olha, vamos falar com o pastor, eu vou junto com você. Só que a pessoa, o egocentrismo cognitivo, ele acha que todo mundo sabe, né? É igual quando você briga com a mulher, ela está lá com a cara feia, você fala: viu, o que eu fiz? Fala: você não sabe?
sabe? É assim, não é, Diego? Né? Olha lá. O Dica, ele falou por dentro, fala, Deus. Usa esse vaso. Às vezes a gente chega aqui, né? Uma vez uma moça lá na igreja chegou num ponto que ela saiu e o irmão dela começou a nos acusar. Falou, ela estava mal e vocês não ajudaram. Eu falei, como não ajudava? Toda vez eu chegava e falava, viu, como vocês estão? Como vai ser? Não, está tudo bem. A pessoa não se abre porque ela acha que você é obrigado a saber aquilo que ela está passando sem que ela te fale. Egocentrismo social. Eu tenho que falar, irmãos, não dá para não falar. Egocentrismo social é aquele crente que a minha necessidade justifica as minhas ações. Vou pegar um exemplo clássico. Eu sou meio doente com horário. E aí a gente marca, vamos chegar a 5. É que é difícil, não estou dando indireta para ninguém, mas é difícil de falar coisas práticas. Aí a pessoa chega às 5:30. Mas é que teve um almoço. Mas a necessidade dela é mais importante. Eu tive que fazer as coisas correndo, tive que largar tudo, largar no meio, para chegar em respeito a outra pessoa. Mas é que teve um almoço. Então fala antes. Fala, olha pessoal, não dá, eu vou ter algo que é muito importante. Tudo bem? A minha necessidade, isso eu falei de horário, mas em quantas outras coisas práticas poderiam ser colocadas, né, que aquele que tem o egocentrismo social é mais ou menos assim: eu quero o que quero e quero agora. A gente chega diante de Deus e fala assim, mas eu estou ordenando aos céus. Tem igreja que te ensina a ordenar. Deus tem que olhar e falar, meu filho, você está ordenando o quê? Sabe? Determinar. Eu quero. Criança, tem criança, e a maioria das crianças é assim, ela vê uma coisa, ela quer, né? A hora que você dá, ela fica 1 minuto e joga fora. É assim ou não é? E será que nós não somos assim como crentes? Eu quero, Deus, aquela namorada. Lá na outra igreja tinha um negócio que é o orar. O menino se engraçava com a menina, mas como era crente, ele não ia do nada namorando. Eles falavam, nós vamos orar. Seria o período em que eles estariam diante de Deus, pedindo a confirmação de Deus se era aquela a varoa separada para ele. E o contrário. Passado um tempo, se olhava, estavam grudados lá. Passado um tempo, olha, eu entendo que Deus respondeu, falou, essa é mesmo, não larga não, que essa que eu preparei para você. Passado um tempo, você vê cada um para um lado. Eu me pergunto, será que oraram direito? Será que Deus se arrependeu? O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, eu quero o que eu quero e quero agora. É o imediatismo. Muitas vezes nós chegamos na igreja, não temos o entendimento de processos. Paulo, quando ele se converteu, no outro dia ele saiu pregar? Não. Foi para o deserto. Quanto tempo ficou lá? 3 anos? 3 anos. Quanto? 3? E aí nós queremos que eu quero agora, imediatismo. E a gente age assim com Deus. Não, isso. Tinha um rapaz que tocava bateria com a gente, mas ruim. E aí,
eu marcava nas terças-feiras, aí eu pegava um grupo, eu ia ensinar teclado para um, ensinar violão para outro. Eu não toco bateria, mas eu ia colocar ele lá para treinar. E aí ele não ia. Não tinha tempo, mas tinha tempo para lutar capoeira. E aí a gente ia tocar e fazia. Aí um dia eu chamei e falei, viu, meu amigo, acho que você está no lugar errado. Eu amo tocar bateria. Amo, mas não dedica tempo. Ama, mas ele não conseguia enxergar os outros. Ele não conseguia enxergar que aquilo que ele fazia prejudicava várias outras pessoas. Tem o egocentrismo perceptivo, que é a criança acredita que todos veem as coisas da mesma maneira que ela. Se eu acredito que o assunto é de um jeito, meu irmão, falando de Bíblia, você vem falar um negócio desse. Martinho Lutero já rompeu lá com a Igreja Católica, já fez a reforma protestante, porque um dos pontos é que ele entendia que a Bíblia ela tem a livre interpretação. Claro que existe hermenêutica, né? É livre, mas não é tão livre assim, né? Acho que Martinho Lutero, não sei se interpretaram errado o que ele falou. É livre, mas não é tão livre assim. Existe a crítica textual, existe a hermenêutica, existe o contexto, existe a referência histórica. Estou falando isso porque o que sai de heresia por aí, ele vai falar, não, mas você não falou que é livre a interpretação? Né? Não é livre, é uma interpretação pessoal, você pode ter experiência com Deus, mas, meu irmão, tem coisa, não adianta se falar que está escrito lá o que não está. Aliás, estão querendo revisar a Bíblia, né? Porque a Bíblia ela é preconceituosa. Então vamos revisar a Bíblia. Então não é bem assim. Esse é o egocentrismo perceptivo, ou seja, ele é uma das características de alguém que chega, é uma das características da infância, da criança dentro da igreja, criança espiritual. O outro é dependência dos cuidadores, é que eu reforço aquilo que eu disse, eu reforço a responsabilidade da igreja e da liderança da igreja em relação a essas pessoas. Porque com as crianças não é assim, você fala, olha, faz isso, ela não faz, ela está aqui, ela corre. Já pensou você como mãe? A criança faz uma coisa e você já desiste, vai para lá, vai se virar sozinho. Ia ter um ser vivo se as mães fizessem isso, porque as crianças, elas não obedecem, vão, e ela faz birra, e ela chora, e aí, se nós, como líderes, estivermos estruturados, né? E aí entra o papel dos pastores. Falei que a estrutura da igreja tem evangelistas, mestres e pastores. O pastor, ele vai ver a criança rebelde, vai lá e vai abraçar. E a criança que disse aquilo, ele não se importa, ele vai lá e traz de volta. Ele deixa as 99, uma se rebelou, ele vai lá e traz aquela uma. Esse é o pastor. O mestre chega e fica despejando teoria, né? Piaget. Mas o pastor não, o pastor não está ligando para Piaget. Ele vê a pessoa lá, ele vai lá e fala, o que está acontecendo? Não é nada, não. Ele vai lá e fala, deixa eu ir lá abrir o seu armário para ver se realmente não está bem, para ver se tem comida lá. Ele chega e fala, deixa eu ver como está a sua vida, deixa eu ir lá. Deixa eu curar essa ferida aqui. Por quê? Porque nessa fase ele chega e vai embora, e aí ele chega, como ele é egoísta, muitas vezes ele chega com a intenção de você ter algo para ele. Quantas vezes na igreja a pessoa se aproximava e espiritual, não, irmão, porque ele queria que você desse algo ali para ele. Para que você dava, vazava. Mas pastor, não, eu me sentiria usado. Ele fala, deixa isso para lá. Mas pastor, ele vai lá e fala, volta aqui.
porque ele entendeu que a fase dessa pessoa depende de cuidados, ele depende do seu cuidador. E uma outra característica é que as crianças são a extensão dos seus pais. A criança, ela se identifica com o pai, ele quer ser igual ao pai, a menina quer ser igual à mãe, tudo que ele vê ele quer fazer. Ele tem um aprendizado por exploração, por perguntas, por imitação. Ele olha, ele quer fazer igual. De novo, a responsabilidade da liderança e das pessoas maduras da igreja. Porque se as pessoas novas chegam, e aqui eu falo algo, falo uma coisa, mas ela olha na sua vida algo diferente. Conhece aquela frase que diz que aquilo que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz? As crianças espirituais, elas não vão ouvir o bababá do camarada que está aqui em cima falando Piaget. Ele vai olhar como que ele faz, como que ele reage. Quando chega alguém, como que ele faz? Como que ele trata as pessoas? Como que ele trata a esposa? Como que ele trata o filho? Como é que é? Deixa eu aprender com o meu pai na fé. Essa é a criança. Por que eu termino dizendo que ele é uma extensão dos pais? Porque quando ele vai para a adolescência, uma das primeiras características do adolescente é a busca da identidade. Se até aquele momento ele é uma extensão dos pais, a partir da adolescência, ele vai começar a falar: bom, eu sou um indivíduo diferente dele. Eu não quero mais ser como ele, porque eu não sou uma extensão dele. Nesse momento ele já vai começar a ver defeitos no pai. O cristão adolescente, que ele chegou dependente, chegava: ô paizinho, não sei o quê. O pastor chamou para ir comer na casa dele. Depois de um tempo ele vai começar a ver defeitos no pastor. Ele vai começar a olhar a igreja e vai construir a sua identidade. E aí eu volto na primeira parte, que se nós não o provermos com informações, com estudos, com a visão do que é a igreja, e ele construiu ali uma identidade divergente daquilo que nós estamos colocando como igreja. No momento que ele for buscar a identidade dele, é o momento em que, se até agora eu era extensão dos meus pais, a partir de agora eu sou um indivíduo. Ele já começa a tomar as suas próprias decisões. Ele já começa a... ele quer mudar tudo, sem ter o conhecimento do todo. Ele quer mudar. Por quê? Eu não quero mais ser extensão dos meus pais. E ele começa a procurar problemas, defeitos, para justificar essa visão que ele tem, porque agora ele é adolescente. Será que nós não temos agido como crianças? Será que nós não temos agido como adolescentes? Irmãos, eu vou encerrar. Eu ainda tinha que falar sobre a fase adulta e fase madura, mas pelo horário não vou seguir. Só vou finalizar dizendo que essa fase de adolescência, a fase da rebeldia, Quantas vezes nós não temos pessoas que saem da igreja e vão para o mundo, porque, lembrem-se, eu falei que a igreja tem uma responsabilidade maior, mas eles também têm. Na verdade, a igreja não consegue controlar tudo. Muitas vezes você vai fazer algo bem feito, vai fazer o seu melhor, mas o outro tem a individualidade dele. E se nesse processo, quando ele era criança, em algum momento faltou algo, quando ele passar para a adolescência, nesse processo de rebeldia as coisas ficam grandes. Tudo se torna maior do que é de verdade, porque ele ainda não tem a perspectiva do todo. O adolescente ainda não teve a formação do seu cérebro completa.
Ainda, fisicamente ainda não tem. Ele não tem ainda toda a estrutura de um adulto para poder tomar as decisões. Só que nesse momento é o momento em que ele mais quer tomar decisões. Mas ele ainda não consegue enxergar o todo. E aí, como é que nós devemos atuar como igreja? Como é que nós devemos atuar como igreja? Eu vou deixar essas duas fases para uma outra oportunidade. Eu posso, quando o pastor me chamar para pregar de novo, se eu tiver coragem, depois das coisas que eu falei, eu falo das outras fases. Eu dou uma recapitulada e falo das outras fases, porque é muito importante nós entendermos a fase adulta. E aí o ponto assim, crucial que eu queria chegar do desenvolvimento do raciocínio que eu trouxe aqui. Que é a fase madura, que entra naquela transição que nós precisamos entender, né, das responsabilidades. E aí começa a inverter. Se até agora eu falei, olha, a igreja tem a maior parte da responsabilidade. A igreja precisa enxergar ali o seu áreas. Qual que é o seu áreas? Porque se ele não resolver o áreas, não adianta evangelismo, não adianta ter um bom produto, não adianta ser uma igreja que não faz o que outras igrejas fazem de negativo. Não adianta ter tudo isso que tem de positivo se eu não resolver a questão do áreas. Então, até esse ponto estamos falando da responsabilidade que a igreja tem e entendendo qual é a característica de cada fase que o cristão passa. Infância, quais são as características, e depois a adolescência, qual que é a característica? Entendendo isso, saber como lidar. Só que aí, irmãos, entra a outra parte, que a igreja não pode só ter crianças e não pode só ter adolescentes. Em algum momento você tem que crescer. Em algum momento a coisa tem que inverter. Se lá na infância você está o tempo todo dependente dos seus cuidadores, eu já como adulto não estou mais. Daí eu preciso me entender e buscar a fase adulta e a maturidade, para que eu possa desfrutar daquilo que Deus tem para a minha vida. Porque muitas vezes Deus não faz algo na sua vida, porque você ainda, já devendo ser mestre, ainda age como criança. Você fala, Senhor, me dá um carro, mas você não tirou a habilitação ainda. Você age como criança. E você pede, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Deus vai te olhar e falar, meu filho, cresce. Porque aquilo que você está pedindo é coisa de gente grande. E você está agindo como criança. Porque se eu te der isso, o que você vai aprender? Tudo chega para mim fácil. Aí você vai pegar aquilo que eu te dei e vai ficar 10 minutos e vai jogar fora. Porque você ainda é criança. Então, o caminho da pregação passa por entendermos essas etapas, mas entendermos que, a partir de um ponto, tem que haver uma reviravolta, tem que haver uma inversão. Amém? Amém? E nessa inversão é que nós vamos viver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Quando nós chegarmos nessa inversão, que em outro momento eu vou falar, você vai entender as coisas grandes que Deus tem para a sua vida. Que Deus tem coisas grandes para adultos. Deus quer que nós amadureçamos. Amém? E aí, quando isso acontecer, quando nós entendermos e começarmos a tomar as ações, nós vamos ver Deus derramar coisas tremendas. Porque Deus não vai dar gente para ser cuidada se nós não estivermos preparados para cuidar. Você quer que a igreja cresça? Não é só orar. Cresça você. Esteja preparado. Porque se você não estiver preparado para cuidar, Deus não vai trazer. E a tônica da palavra ia inverter para isso. Que é o momento de nós crescermos. Se nós queremos que essa igreja cresça, que as promessas de Deus se cumpram, vamos parar de ser crianças.
você estiver na fase de ser criança, não tem problema, pode chegar, né, fazer birra, ninguém vai te condenar. Estou chegando agora na igreja, eu não sei nem do que você está falando, Valber. Eu estou falando para os crentes, para as pessoas que estão aqui, já estão há um tempo, que nós precisamos entender essa palavra de Deus. Amém?